Efésios capítulo 6, versículo 10. Quem tem Bíblia, levanta. Faz assim, deixa eu ver. Ok, é uma escola bíblica, está valendo. Que eu tenho ido a escolas bíblicas que quando manda o povo levantar a mão, quase ninguém está com a Bíblia. Então é contraditório, né, uma escola bíblica sem Bíblia. Efésios 6, 10 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Diga amém. Primeira epístola de João, capítulo de número 2. Primeira epístola de João, está já bem pertinho do Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 14. Eu vos escrevi, pais, versículo 12, filhinhos, escrevo-vos, pois, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Amém? Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo. Amém. Muito bem. Quem já se sentiu fraco, esgotado, sem ânimo, agora eu falo espiritualmente, sem vontade de servir a Deus, sem vontade de ir para a igreja, vamos escrachar, com vontade de desviar. Quem já se sentiu assim alguma vez na vida, levanta assim a mão. Isso é bom. Isso é bom, pastor? É, isso é bom. É bom primeiro pela sinceridade de vocês. Que as pessoas muitas vezes tentando mostrar espiritualidade e religiosidade não admitem as suas fraquezas, tá? E é melhor você reconhecer uma forte fraqueza do que pousar com uma fraca força sem ter condição de lidar com seus dilemas. Reconhecer os nossos limites gera dependência. Reconhecer os nossos limites nos estimula a buscar em alguém apoio, suporte para os nossos desafios. Existe uma tendência natural no ambiente da igreja, pela própria cultura da igreja, de nós mostrarmos que estamos num nível espiritual elevado, quando muitas vezes estamos destruídos espiritualmente, acabamos por não pedir ajuda, não pedir socorro, e isto termina gerando ou dando para o nosso adversário a oportunidade de nos atingir em meio à nossa fraqueza. Eu estava chegando alguns anos atrás para um congresso estadual de jovens em algum lugar do Brasil, e eu desembarquei numa capital, indo para outra muito próxima, e o irmão que foi me buscar no aeroporto era um comandante do Corpo de Bombeiros. Enquanto estávamos no percurso do aeroporto até a cidade para onde iríamos, ele recebeu um telefonema e eu percebi na reação dele ao telefonema um abatimento. Ele recebeu alguma notícia ruim. Quando ele desligou o telefone, ele fez assim: pastor, eu acho que nós não teremos o congresso. E eu perguntei para ele o que aconteceu. E aí ele me pontuou que o coordenador do congresso, um jovem advogado de 22 anos, noivo com casamento marcado, filho de pastores, acabara de cometer suicídio. Ele era o coordenador do congresso estadual. Ele era filho de uma família financeiramente muito bem estabilizada, historicamente muito bem conceituada. Ele estava com seu escritório montado e casamento marcado.
A primeira pergunta que eu faço é: o que levou este moço a esse nível de desespero e aflição de alma a ponto de desistir da sua própria vida? Essa é a primeira pergunta que eu faço. A primeira pergunta que os religiosos fazem é: então não foi salvo? Mas eu entendo que há perguntas mais necessárias a serem feitas, porque a partir de então, a salvação deixa de ser um assunto meu e teu e passa a ser um assunto exclusivamente de Deus. Não é isso que eu vim discutir, que eu vou discutir. A segunda pergunta que eu fiz foi: por que ninguém percebeu que este rapaz não estava bem? Como é que ninguém percebeu o olhar? Como ninguém percebeu a angústia? Como ninguém percebeu o conflito? São perguntas que eu fico fazendo e chego à conclusão que nós, como igreja, funcionamos de maneira tão automática que a gente chega no culto e muitas vezes não percebemos quem assentou do nosso lado, atrás de nós ou na nossa frente. A paz do Senhor, irmão. Deus abençoe, tudo bem? Vamos te ver, viu? Pronto. Continua o culto, mas a gente não olha mais um para o outro para identificar quando o outro está precisando de socorro. Por outro lado, eu me sinto obrigado pela força da cultura religiosa a fingir que estou bem, porque toda e qualquer demonstração de fraqueza é sinônimo de pouca espiritualidade. Então, nós precisamos começar a entender que, embora sejamos seres espirituais, temos limitações humanas, e isto amplia o leque ou o campo para o espectro emocional, psicológico, físico e outras demandas da nossa vida, e que os jovens estão enfrentando e adolescentes no dia a dia. Embora sejamos a geração com a maior gama de recursos, seja financeiro, seja tecnológico, nós também somos a geração com maior índice de conflitos, neuroses e problemas psíquicos e emocionais de todos os tempos. Então a pergunta é: como me sentir forte num mundo que me suga? Como me sentir forte num ambiente que me cobra muito, mas não me oferece na proporção da cobrança ou das cobranças que me fazem? Como sendo um jovem cristão, num mundo de pressões, libertinagem, imoralidade, permissividades, oportunidades para todos os gostos e desgostos, me manter espiritualmente forte? Bom, vamos começar entendendo que força no aspecto físico dá a ideia de robustez, capacidade, habilidade. No aspecto espiritual, a expressão força está relacionada a revestimento. Está revestido, está capacitado. No profeta Isaías, o profeta descreve e ele diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A ideia de força na linguagem do profeta Isaías é como uma teia de aranha envolta num fio de aço. Ou seja, a teia de aranha não suporta nenhum peso, mas se ela estiver envolta num fio de aço, ela sustenta toneladas. Então Isaías está dizendo: você é a teia de aranha, o Senhor é o fio de aço. Você não suporta, mas se você estiver ligado nele, entrelaçado nele, envolvido com ele, você suporta o peso das adversidades que advirão sobre a sua vida. Por isso, fortalecei-vos no Senhor. Por isso, entender que a nossa força vem do Senhor. Agora, como obter essa força é a minha pergunta. Vocês têm esse material em mãos ou vão anotar? Tem em mãos não, né? Ok, então vão anotar.
caneta e papel. Como obter essa força? Como me sentir fortalecido no Senhor? Presta atenção, você nunca estará imune a dias de fraquezas, a dias ruins. Todos nós, alguns dias, nos sentimos mais, porque tem pessoas que desanimam e dizem assim: estou me sentindo fraco, parece que Deus me abandonou. Não, na verdade, o sentimento de fraqueza também tem o propósito de gerar em nós dependência. Se você se sentir forte o tempo inteiro, você desenvolve uma autossuficiência perigosa. Então, dias de fraqueza te servem para você entender que você depende de Deus. Eu preguei uma certa feita numa cruzada, que segundo a polícia militar tinha aproximadamente 60 mil pessoas, e preguei com uma tranquilidade incrível. Foi assim, muito tranquilo. Fui embora, e na segunda-feira à noite eu fui pregar numa igreja de bairro na minha cidade, que devia ter no culto aí umas 50 pessoas. No domingo eu preguei na cruzada com muita tranquilidade para 60 mil pessoas. Na segunda-feira eu comecei a ficar tenso para pregar para 50 pessoas. E fiquei tenso, realmente, a boca secou. E enquanto eu estava lidando com a tensão, eu comecei a perguntar para Deus: o que é que está acontecendo? Porque ontem eu preguei para milhares de pessoas com muita tranquilidade, e agora eu estou tremendo na frente de 50, o que é que está acontecendo? O Senhor falou comigo: você precisa entender sobre dependência. A sua tranquilidade de ontem não estava depositada na sua capacidade. Hoje eu estou te dando um sinal que você precisa depender de mim. Ou seja, sozinho você estremece num ambiente que você conhece, com um desafio aparentemente menor. E com o Senhor, qualquer grande desafio será suplantado pela dependência dEle. Só quem pode diz amém. Então, como vou obter essa força? Primeiro, se afastando do pecado. Se afastando do pecado. É preciso ter a determinação de fugir da aparência do mal. Todo ambiente que me coloca na linha de risco deve ser evitado. Vou dar um exemplo. Quando eu era menino, eu gostava de brincar, acendia uma vela ou acendia o fogão e eu ficava passando a mão para mostrar que não queimava. Porque queima quando eu paro aqui. Se eu passo a mão, não queimou. E eu brincava disso. Até o dia que eu percebi que não queimava a epiderme, não queimava a pele. Mas eu comecei a observar que pequenos pelinhos dos dedos da mão ficavam chamuscados. Então não estava me queimando, mas estava danificando. Quando você brinca com o pecado, pode até ser que não te queime, mas te danifica. Alguém me entendeu? É por isso que a Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 13. O apóstolo Paulo admoesta e diz assim: não veio sobre vós nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar além do que podeis suportar, antes com a tentação também dará o escape. Presta atenção. A palavra tentação no grego do Novo Testamento, peirasmos, dá a ideia de laço, armadilha. Mas não é posto lá, propósito divino, não é que você caia no laço. É que isso sirva de teste, de alerta para você perceber o perigo que você se encontra. Agora preste atenção numa coisa. Tentação é a proposta do diabo de suprir
uma necessidade imediata. Toda tentação visa suprir uma necessidade imediata. E a Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, e diz assim: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele, quem? O tentador. Ofereceu o quê? Pão, comida. Porque, preste atenção, aquilo que eu não preciso não me tenta. Tentação só é tentação se me atrai. Se não me atrai, não me tenta. Tiago diz no capítulo 1 que cada um é tentado quando é engodado, fisgado, como um anzol, fisgado na sua própria concupiscência, no seu próprio desejo. Então a tentação é a tentativa de suprir uma necessidade imediata. Satanás chega para Jesus, que está com fome, e oferece pão. Sempre que Satanás for te tentar, ele vai te oferecer algo que você está precisando. Por isso, presta atenção, a tentação, e se você quiser anota, a tentação está alojada na porta da necessidade. Daí nós precisamos entender que a nossa suficiência é Cristo. Eu vou repetir, a nossa suficiência é Cristo. Quando eu decido fugir do pecado, eu crio um mecanismo de blindagem que me tornará espiritualmente forte. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 18 e 19, diz que aquele que se ajunta com uma prostituta faz o seu corpo com ela, porque serão os dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Aí ele diz: fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. E é interessante que o termo que Paulo usa aqui fala de prostituir o próprio corpo para a concupiscência de outro. Então, na prostituição, você está prostituindo o seu próprio corpo e contaminando no teu pecado o corpo de outro. Daí a Bíblia nos orientar acerca disso, e nós precisarmos entender que aquilo que o Senhor disse não faça, não é para o bem de Deus, é para o nosso próprio bem. Então, você quer ser espiritualmente forte? Se afasta do pecado. Até no teu namoro, você sabe o limite. Quando esse limite é ultrapassado, você começa a ativar áreas que não estão no tempo de serem ativadas. E existe um nível disto que voltar atrás é extremamente comprometedor, é extremamente difícil. Então, fugir da aparência do mal, não vá além do limite. Fala aí com essa moça, com esse rapaz do seu lado, não vá além do limite. Tá, o charmosinho vai dizer assim: então você não gosta de mim? Se você gostasse de mim, você permitia. Você pode olhar para o charmosinho e dizer assim: gosto bastante de você, mas gosto mais de mim. Porque no dia que o seu amor pelo seu namorado, pelo seu noivo for maior do que o seu amor por você, você acabou de quebrar uma regra bíblica de vida saudável. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Presta atenção,
em matéria de amor, primeiro você se ama, depois você ama o outro. Como assim, pastor? Se você não for capaz de se amar, você não é capaz de amar a ninguém. Quando o assunto é amor na Bíblia, a minha referência de amor é Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Pronto, a minha referência de amor é Cristo. Mas o meu parâmetro de amor sou eu, é o amor próprio. Então eu preciso entender, isso aqui me fará mal. Ah, mas eu quero. Você quer, mas me fará mal. Mas eu te amo. Tu me amas e quer fazer aquilo que me fará mal? Esse é um princípio. Então é preciso entender, é preciso fugir da aparência do mal. Provérbios 28:13 diz assim, anota, Provérbios 28:13: aquele que confessa e deixa, deixar aqui é abandonar, se afastar, sair da zona de perigo. Aquele que confessa e deixa, aqui não é uma área boa, aqui é uma área que me faz mal, aqui é uma área que me contamina, você se afasta disso. Então, para eu e você nos fortalecermos no Senhor, é necessário se afastar do pecado. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7, diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. No versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. A palavra purificar aqui é tornar limpo, lavar, tornar puro. Então presta atenção, eu e você somos fadados à tentação. Fato, não se discute isso. A questão agora é o nível de observância que eu vou praticar na minha própria vida, para que eu não me exponha àquilo que me leva a uma zona na qual eu não terei mais controle de mim mesmo. Quem quer ser espiritualmente forte, levanta assim a mão. Aleluia. Olha assim para a pessoa do seu lado e fala com ele: então se afasta da zona de perigo. Se afasta da zona de perigo. Segundo, como ser espiritualmente forte? Quem está escrevendo, levanta a mão. Ok. Eu vou dar uma sugestão. Depois você organiza isso bonitinho numa listinha e coloca colado no banheiro do seu quarto, na porta do seu guarda-roupa, não sei, até que isto vire cultura. Depois que você transformar esses princípios em cultura, você não precisa mais do papelzinho. Você já transformou em cultura. Agora vai funcionar quase que automaticamente. Então, se você quer ser espiritualmente forte, em segundo lugar, se afastando de pessoas infecciosas. Se una a pessoas que fazem parte ou que têm um propósito semelhante ao seu. Se relacione com pessoas que têm propósito de vida semelhante ao seu. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios que as más companhias, capítulo 15, versículo 53, as más companhias corrompem, corroem, destroem, desgastam os bons costumes. Corromper ali é exatamente a mesma coisa que a traça faz com o tecido. É aquilo que a ferrugem faz com o ferro. Aos poucos vai desgastando, vai corroendo, vai destruindo. Não acontece repentinamente, é processual. Uma pesquisa norte-americana estabeleceu o seguinte: você é a média dos seus 5 melhores amigos.
Então eu vou lançar um desafio para vocês. Se eu tivesse lembrado, eu teria preparado esse desafio para distribuir, para você preencher e sair daqui com uma resposta. Quem sabe numa outra ocasião a gente consegue fazer isso, um teste prático. Para você anotar, fazer um gráfico com os nomes dos seus 5 melhores amigos, destacar algumas características que você percebe de cada um desses amigos. Quando você destacar a característica preponderante de cada um, aí você tem agora um diagnóstico de quem é você. Então, se você lida com pessoas, você gosta de andar com gente crítica, sarcástica, invejosa, fofoqueira, mentirosa, me diz quem é você. O meu avô dizia que quem anda com porcos come farelo. Os mais velhos diziam: me digas com quem tu andas e eu direi quem você é. Eu não posso selecionar as pessoas que estarão nos ambientes que eu frequento, mas eu posso selecionar aqueles que eu trarei para o meu ambiente. E isso requer sabedoria e inteligência. Romanos capítulo de número 16, versículo de número 17, o apóstolo Paulo traz uma admoestação sobre isto, e ele diz assim, rogo-vos, irmãos, que percebais os que promovem dissensões, divisões, brigas, picuinhas. Aqui no Maranhão vocês conhecem essa palavra? Picuinha? Então, rogo-vos, pois, irmãos, que percebam aqueles que promovem picuinhas, confusões, brigas, dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, e afastai-vos deles. Não ande com pessoas, presta atenção nisso, não ande com pessoas que não se importam com o que os outros pensam. Não ande com pessoas que não se importam com o que os outros pensam. Pastor, agora eu vou me guiar com base no que os outros pensam? Não se guie com base no que os outros pensam, mas não ignore o que eles pensam ao seu respeito, porque isso diz muito sobre você. Jesus um dia chegou para os seus discípulos e perguntou: o que dizem? Que dizem? Quem dizem ser o Filho do Homem? Dizem que tu és Elias, Jeremias, um dos profetas. Tá, e vocês? O que vocês dizem de mim? Quem dizeis vós que eu sou? Então, ande com pessoas que ponderam os ambientes, que têm zelo pela maneira como agem, que se preocupam com o que têm o cuidado de não causarem desconforto e escândalo acerca de si mesmas. É claro que você não pode evitar que línguas ruins falem o que não procede, mas você pode evitar que aquilo que as línguas ruins falaram se torne verdade. Tem alguém aí, não? Quer levantar e fazer alongamento? Quem está com sono, levanta a mão. Tem uns dois ali. Olha o que diz Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar. Fala comigo, guardar. A palavra guardar aqui é proteger, vigiar, blindar. Guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as saídas da vida. Então eu preciso te perguntar: quem são os seus 5 melhores amigos? Como você os definiria? Diz que 4 jovens foram para o monte orar. E lá no meio da oração eles começaram a se quebrantar, a sentir a presença de Deus.
Aí deram um intervalo de oração e um chegou para o outro e falou assim: eu queria propor a vocês um negócio. O que é? A Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e a gente orar uns pelos outros. Então eu quero confessar meu pecado para vocês orarem por mim. Pois não, é que eu não aguento ver uma pessoa dando certo, eu falo mal dela, eu gosto de fofoca. Tudo que eu fico sabendo aí dos outros, eu gosto de destruir o outro, eu tenho uma natureza ruim para fofoca. Vamos orar. E você? A minha tentação é na área sexual. Eu não consigo controlar os meus impulsos, os meus instintos, aí eu já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso. Vamos orar por ele. Oraram. Terminou. E o terceiro? Eu tenho uma tentação pelo roubo. Tudo que eu vejo fácil, eu pego. Se você deixar uma nota de 100 em cima da mesa, ela vai sumir, eu vou levar, eu não aguento ver nada dos outros, eu roubo a roupa dos outros. Se abrir o guarda-roupa, eu pego. Vamos orar por você. Terminou de orar. E você? Bom, o meu pecado é que eu não aguento ouvir nada sobre a vida alheia, eu sinto uma vontade de sair contando para todo mundo. A casa caiu. Ninguém agora tem mais segredo. O que você precisa entender é medir com quem você anda. Olha para mim, e o que eu vou te dizer, alguns jovens e adolescentes não vão entender, alguns nem vão aceitar, porque tem verdades que parece que você só entende depois de determinada faixa de tempo da vida. Há pessoas aparentemente boazinhas, mas que não servem para serem seus amigos. Então vou te dar algumas dicas. Não ande com gente que fala mal da vida dos outros. Quem fala mal da vida de alguém para você, fala mal da sua vida para alguém. Não pensa que você vai ser exceção. Você não vai ser exceção. Segundo, não ande com gente que não respeita a autoridade. Não respeita pai e mãe, não respeita o professor, não respeita o pastor, não respeita a polícia, não respeita as convenções sociais, as regras de vida. Não ande com gente assim. Mas não ande com gente que não é leal. Lealdade não se diz respeito ao outro, lealdade se diz respeito a mim. Não importa o que você faça, a minha lealdade diz que eu não posso ir de encontro aos meus princípios. Então não ande com gente que não é leal. Quarto, não ande com gente que tem inveja de você. Seu cabelo nunca está bom, sua roupa nunca está boa, onde você mora nunca está bom, tudo que você faz a pessoa tem uma crítica para fazer, ou ela quer tomar de você, ela viu você comprar uma sandália nova, agora ela invocou que quer a sandália. Gente invejosa, não ande com gente que tem inveja de você. E presta atenção, invejar não é querer o que você tem. Etimologicamente, a palavra inveja não significa querer o que você tem. Inveja é não querer que você tenha. Então, se eu olho, por exemplo, para o sapato do pastor, para o relógio do pastor, diz: onde você comprou para eu comprar um igual? Pode não ser inveja, pode ser bom gosto, admiração. Gostei do estilo e quero adotar para mim. Isso não é inveja. Agora eu vou tentar tomar dele a qualquer custo. Isso é inveja. Porque o invejoso nem precisa daquilo, mas incomoda o fato de que o outro tenha. E aí a inveja é uma doença, ela é patológica. O cara consegue ter uma Ferrari e invejar o teu Fiat Uno. O invejoso consegue estar numa condição social melhor que a sua e invejar a condição que você está. Por isso que é necessário se afastar deles. Se afaste de gente invejosa. Tem alguém aí? Então, você quer ser espiritualmente forte? Qual é o primeiro segredo? Se afasta do pecado. Segundo segredo, se afasta de pessoas infecciosas. Gente que te controla, que te manipula.
que você só vai se ele for. Gente que quer tomar teu fôlego. Ô filha, você está namorando com um rapaz bonitinho, mas que é controlador e possessivo? Chuta que é laço. Isso é perturbação. Ah, não, pastor, mas depois vai melhorar. Não vai. Não vai. Vai assumindo o controle da tua existência até acabar com o teu fôlego. Eu tenho lidado com casais, gente, que a esposa não pode se arrumar, que o marido não pode se vestir bem, porque a possessividade é doentia. Você está namorando com uma moça que não respeita o pai e a mãe? Ah, não, pastor, mas é quando ela amadurecer. Quando ela amadurecer, ela não respeita você. Se afaste de gente infecciosa. E aí eu poderia ir além, falar de gente que não toma banho, que não lava o cabelo, que não escova os dentes, tem gosto de coalhada quando fala. Se afaste de pessoas tóxicas. Se livre. Elas te fazem mal. Diga comigo assim: eu decidi que eu serei espiritualmente forte. E para isso, se for necessário, eu vou me livrar de certas companhias. Às vezes é preciso terminar namoro, cortar aqueles contatinhos de WhatsApp. Rapaz chegou para mim um dia num final de culto e disse assim: pastor, eu preciso de um conselho. Diga, meu filho. Eu preciso vencer o pecado da masturbação. Eu não consigo, pastor, eu não tenho domínio. E isso está acabando com a minha vida espiritual. O que eu faço? Quer vencer? Quero. Muito bem. Você tem aplicativos de vídeos pornográficos? Alguns. Deleta tudo. Assim, você quer ser forte para vencer a tentação? Pare de alimentá-la. Você faz parte de comunidades do Telegram que distribui vídeos pornográficos? Umas 15. Eu saio de todas. Você quer vencer? Presta atenção, gente. Você chega diante do médico e o médico diz assim: você tem um cálculo renal. É preciso extrair, é preciso tirar. E você diz assim: não, doutor, deixa para depois. Estou falando agora de uma experiência pessoal. O médico disse: você tem um cálculo renal que está acima de 1,3 centímetros. É melhor tirar. Não, vou para a mesa de cirurgia de jeito nenhum. Está repreendido. Viajei para Portugal. Quando eu pousei em Portugal, a cólica renal começou. E dizem que ela se assemelha à dor de parto. Mas só que eu estou em outro país, eu não vou me prestar a ir no médico em outro país, ficar internado em outro país, não vou aguentar. Aí caí para cima do remédio, preguei os 2 dias e suportando a dor, a cólica renal, infeliz. Na segunda-feira voltei, no meio do voo de 9 horas. Parece que o remédio perdeu o efeito e não tinha oração que desse jeito. A melhor posição que eu encontrei foi ajoelhar no avião para pressionar o abdômen e passar a maior parte do voo de joelho, como se Jesus dissesse assim: aproveita e ora. Quando desembarquei direto para o hospital, aí quando o médico chegou no centro cirúrgico, ele fez assim: correu e caiu na minha rede. Tira essa porcaria, porque senão eu vou abrir e tirar. Então presta atenção. Você precisa muitas vezes fazer rupturas se você quiser ser forte.
atrapalha teus estudos, tira tua concentração, só fala bobagem, não constrói em nada, se livra. Vamos avançar. Tem alguém aí, não? Terceiro lugar, para você ser espiritualmente forte, cultive uma vida de oração. Cultive uma vida de oração. Gente, presta atenção. Quem aqui, seja sincero, está comigo? Quem aqui ora pelo menos 1 hora por dia, levanta a mão. Ok. Temos aí umas 5 pessoas. Se eu te disser hoje, você vai fazer um pacto de oração e a partir de hoje você vai orar no mínimo 1 hora por dia. Quem daria conta? Levanta a mão. Aumentou um pouquinho. A maioria não vai cumprir. Por quê? Porque não está na tua cultura, não está no teu hábito. E oração exige disciplina e preparação. Então qual é a minha sugestão para você? Você vai fazer um pacto com Deus hoje, de orar 5 minutos por dia. 5 minutos, pastor? Para que dá 5 minutos? 5. Melhor 5 minutos de oração disciplinada do que 1 hora de oração desesperada. Faça um pacto de 5 minutos. Depois de 1 semana orando disciplinadamente 5 minutos por dia, você vai perceber que 5 minutos é tão pouco. Não aumente para 1 hora, aumente para 10. 10 minutos. Agora eu vou orar 10 minutos por dia disciplinadamente. E se você conseguir fazer isso todos os dias no mesmo horário, vai ser extraordinário, porque agora você começa a criar uma rotina. Depois de mais 1 ou 2 semanas orando 10 minutos por dia, você vai perceber que 10 minutos é muito pouco. Então você vai aumentar para 20. Mas em nome do Senhor Jesus, comece hoje, nessa escola bíblica, cultivar vida de oração disciplinada. O que isso significa? Eu tenho um tempo para orar todos os dias, e isso aqui faz parte da minha rotina. Quem está disposto a fazer esse compromisso consigo mesmo e com Deus hoje pela manhã, faz assim. Nem todo mundo levantou a mão. 5 minutos. Eu vou perguntar mais uma vez, que pode ser que você não tenha entendido a pergunta. Se Jesus voltar hoje, quem fica alegre, levanta a mão. E quem sobe alegre, levanta a mão. Então presta atenção na pergunta. A questão não é Jesus voltar e você ficar alegre. A questão é Jesus voltar e você subir alegre. Tá? Quem está disposto a fazer um pacto consigo mesmo e com Deus, de pelo menos 5 minutos de oração por dia? Levanta assim a mão. Diga comigo: Senhor, eu faço um compromisso de 5 minutos de oração todos os dias. Acende em meu coração esta chama. Amém. Agora preste atenção. Vai ter dia que você não vai querer orar nem 5 minutos. Portanto, não... Deus não me deu desejo. Deus não tem que te dar desejo de orar. É você que precisa ter desejo de estar na presença dEle. Então, ainda que você não esteja com aquele desejo, naquele momento marcado, ajoelhe e ore. Mas pastor, eu não sei nem o que falar. Não fale nada. Apenas ajoelhe e diga assim: Senhor, estou aqui. Eu vim cumprir a minha meta de oração. Sabe aquele dia que o seu amigo preferido chega na sua casa e você não estava nem a fim de receber visita?
Já aconteceu com alguém aqui? Você marcou para estudar a prova com aquele colega e na hora que você marcou, você não está afim de estudar, mas o colega chegou e bateu na porta. Fala sério, você não abre a porta, deixa ele do lado de fora e finge que não está em casa? Ou você abre? Então, mesmo sem estar com o coração queimando de vontade de orar, ajoelha e ora. Por quê? Porque oração é prioridade. Marcos 1,35 cita um hábito de Jesus. Você vai encontrar essa referência em relação a Jesus em algumas ocasiões. E levantando-se pela manhã, bem cedo, foi orar. Porque oração é uma prioridade. Depois você pega o seu celular, vai lá no histórico do seu celular e veja quantas horas por semana você fica nas redes sociais. Para você observar que o que estamos oferecendo a Deus de proximidade é o mínimo. E muitas vezes nada do que podemos oferecer. Jesus levantava e ia orar. Ninguém tinha que acordá-lo para ele orar. Ele sabia da sua necessidade de comunhão com o Pai. O apóstolo Paulo diz aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1, assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo. Presta atenção. Ofereçais. Provoca a pessoa do seu lado e diz para ele assim: é você quem oferece. Deus não arrebata o teu corpo em sacrifício, é você quem entrega. É você quem se dispõe a Ele. Ser espiritualmente forte não é uma questão mágica, é uma questão de disciplina, é uma questão de determinação. Por quê? Porque a oração revela o teu nível de dependência de Deus. Se você não ora, você simplesmente está dizendo a Deus: não preciso de ti para nada. No dia que eu precisar, eu apareço. A oração, a tua disciplina de oração revela o nível da tua dependência. Vai orar. Mateus capítulo 6, versículo 5, Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai em secreto, e ele que te vê em secreto te recompensará. Mais à frente ele vai e diz, Mateus 18: se dois de vós concordarem acerca de uma coisa e pedirem ao Pai que está nos céus, Ele vô-lo concederá. Vida de oração é uma necessidade, moças e rapazes. Pegue um pouco daquele tempo que você não faz nada, ou que está preso conversando besteira na rede social, ou engajando publicação alheia que não tem nada a ver com a tua vida. Essa semana eu falei lá em casa, um casal aí famoso separou. Aí todo mundo postando, até pastores. Eu falei: gente, eu estou querendo entender. Na verdade, há uma doença por engajamento, que as pessoas não publicam aquilo que se diz em respeito à vida delas, que contribui com o seu propósito de vida. O que importa é publicar aquilo que engaja. Se está todo mundo falando, eu vou falar também. Então, você fica comentando sobre a vida de gente que você não conhece e que não sabe que você existe. Quando você poderia pegar esse tempinho para estar na presença daquele que, mais do que saber que você existe, deseja ser teu amigo íntimo e pessoal. Provoca aí a moça do seu lado, o rapaz do seu lado, e diz para ele assim: vai orar.
Tenha uma vida de oração disciplinada. Desenvolva na sua alma a determinação de conversar com Deus. É óbvio, e se você estiver anotando, escreve aí, a oração genuína tem alguns requisitos que não podem ser ignorados. Porque presta atenção, gente, embora no dicionário da língua portuguesa orar seja sinônimo de rezar, na etimologia da palavra são duas coisas diferentes. Aqui no Brasil, que nós temos uma cultura religiosa bastante afincada nas nossas tradições, a gente entende que rezar é pecado. Crente não reza, crente ora. Não, rezar, no sentido etimológico da palavra rezar, não é pecado. Mas rezar não é orar. Qual é a diferença, pastor? Rezar é repetir uma oração decorada. Então nem sempre ela vem carregada de espontaneidade, de verdade, de sentimentos. Nem sempre você fala daquilo que você está sentindo, você está só repetindo o que alguém escreveu. A oração, por sua vez, no seu sentido etimológico, é você se colocar diante de Deus para falar daquilo que você sente, daquilo que você quer, daquilo que você deseja. Então você é espontâneo diante de Deus. De modo que a oração precisa ser acompanhada de sinceridade. Diga comigo, sinceridade. Vou traduzir. Nem sempre aquilo que você pede com a boca é o que você está pedindo no coração. Por que Deus não me responde, pastor? Porque você está pedindo algo com os lábios e querendo outra coisa no seu coração. Isso não é sinceridade. Você tem que entender isto. Segundo, a oração precisa vir acompanhada de reverência. É preciso saber se posicionar diante de Deus, reconhecendo quem Ele é. Sabendo quem Ele é. E aí, cá entre nós, eu preciso te dizer, deixa eu ver como é que eu digo, porque eu não estou em casa. Quando eu estou em casa, aí eu digo porque eu conheço a linguagem. Como eu não estou em casa, eu vou encontrar a palavra certa. E a palavra certa é dizer que o espírita se mostra mais reverente na sessão espírita do que nós no culto. É te dizer que o candomblecista mostra mais reverência numa sessão de candomblé do que a gente no culto. É te dizer que o católico mostra mais reverência na missa do que nós no culto. Ah, o senhor está me ofendendo. Charles Spurgeon diz que se a tua pregação não ofender alguém, então você não pregou o evangelho. É incrível como nós evangélicos do Brasil perdemos a noção de reverência. A oração exige reverência, como você entra na presença de Deus, como você se pronuncia diante de Deus, como você se coloca diante dEle, como a tua vida o reverencia. Nós precisamos entender com quem estamos falando enquanto oramos. A quem estamos adorando quando estamos no templo, no culto? A quem pertence a nossa vida, na nossa existência? Desenvolva reverência, sobretudo na presença de Deus. Terceiro, a oração genuína precisa vir acompanhada de humildade. Dá um toque de leve no vizinho, fala com ele assim: você é pó. Gente, quando eu era rapazinho, 17 anos, lá na nossa igreja, nós desenvolvemos um provérbiozinho que a gente brincava. Então, quando alguém se exaltava, não, eu toco melhor do que você, eu aprendi a tocar isso aqui, você não, a gente dizia assim: te humilha, pó.
E tinha uma moça na nossa igreja que ela era nervosa, por qualquer coisa ela brigava. E um dia, no meio do ensaio do grupo de jovens, ela não queria um determinado louvor que a gente estava ensaiando para cantar. E ela ficou nervosa e começou a brigar com todo mundo. Aí os jovens, sem ninguém maestrar, mas os jovens olharam um para o outro e fizeram um coral, e todo mundo junto gritou assim: te humilha, pó. Presta atenção, não importa o quanto você é linda, não importa o quanto você é lindo, é pó, é barro. Se você morrer hoje, nem quem te ama te quererá perto. Ninguém vai te manter em casa, lá na tua cama, deitadinho. Teu pai te ama, tua mãe te ama, teus irmãos te amam, teus filhos te amam, mas ninguém vai lhe querer em casa depois que morrer. Já deu para pensar nisso? Sabe esses seus olhos verdes, azuis, caramelados, negros? Depois de algumas horas de morto, eles vão amarelar e vão perder a cor. O cérebro vai virar uma pasta aquosa, amarelada, que se demorar muito o sepultamento vai vazar pelo nariz e pelo ouvido. Sabe essa pele limpa, sedosa, cheirosa? Ela vai ressecar. E em algumas horas começa a se acinzentar. E ela começa a criar pequenas rachaduras que liberam um líquido mal cheiroso. Em menos de uma hora depois de declarada a morte e parada a circulação sanguínea, milhões de bactérias que já estão dentro de nós, são chamadas de as cadaverinas. Quando a circulação parar e a oxigenação cessar, elas vão, parecendo um filme de terror, elas vão fazer assim: hora de atacar. E elas vão partir no organismo morto para começar um processo de destruição generalizada. Então não importa qual é o perfume que você usa, não importa quão linda você é, não importa quão gato você é, príncipe, você é um boneco de barro. Portanto, ao entrar na presença de Deus, reconheça: tu és. Quando lidar com o seu semelhante, com o seu irmão, não o trate como se ele não fosse nada e você fosse tudo, porque nós dois fomos feitos da mesma matéria. Não importa o quanto de sucesso você tem na vida, você é pó. Então, dá um toque de leve na pessoa do seu lado e fala com ela assim: sem querer ofender, te humilha, pó. Entra na presença de Deus com sinceridade, entra na presença de Deus com reverência, entra na presença de Deus com humildade, entra na presença de Deus com submissão voluntária. Senhor, é isso aqui que eu quero, mas faça-se a tua vontade. Submissão voluntária é se render ao propósito divino e saber que aquilo que Ele quer é melhor do que aquilo que eu quero. Eu tinha um colega quando nós éramos jovens, e ele estava namorando com uma moça e estava apaixonado. E aí a gente tinha a cultura de ir para a vigília toda sexta-feira. E a gente dizia para ele: vamos para a vigília? Ele dizia assim: vou não, porque Deus vai falar contra meu namoro. Ele já sabia que o namoro dele era uma furada, mas ele não queria correr o risco de ninguém vir profetizar isso para ele.
Presta atenção, Deus não vai usar ninguém para falar com você aquilo que você já sabe. Se você já sabe que o caminho que está indo é ruim, Deus não precisa usar ninguém para te avisar isso, você já é responsável por isso. Se submeta à vontade de Deus sem precisar que Ele tenha que ficar apontando o dedo para você. Até porque filho que só obedece quando o pai fica dando ordem repetidas, não é obediência. Então, diga comigo, eu quero ser espiritualmente forte. Agora diga comigo, primeiro, me afastando do pecado. Segundo, me afastando de pessoas tóxicas. Terceiro, cultivando vida de oração. Agora diga assim, ninguém me para. Ninguém te para. Tem um cântico que diz assim: quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Outra vez. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Espírito Santo, move o nosso coração na direção que a Tua palavra nos aponta. E não permitas que nós sejamos tóxicos nas nossas relações. Nos aproxima de Ti, em nome de Jesus.